Primo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 dicas infalíveis para você melhorar na gestão do seu negócio. Então vem comigo e acompanha o vídeo até o final. Primos, antes de mais nada, não deixa de curtir esse vídeo porque ele foi feito com muito carinho e com muita experiência pessoal. Então clica no botão gostei para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Eu queria começar esse vídeo aqui com uma frase inusitada. O senhor Kaique vai gostar muito dessa frase, certo? A frase é o seguinte: trabalhar te gera sustento, mas só o trabalho depois do trabalho te enriquece. Então, essa frase profunda, ela faz muito sentido para mim, muito sentido para minha vida, porque de fato, se você for um vendedor de horas, você dificilmente vai enriquecer ou vai atingir ali aquela tão almejada independência financeira ou uma estabilidade financeira. Só que o trabalho depois do trabalho tem muito a ver com o empreendedorismo. E quando a gente fala do empreendedorismo, o empreendedorismo está muito ligado ao trabalho fora de hora, aquele trabalho que não tem a ver com horário comercial apenas, é o trabalho do cara que rala, que trabalha no final de semana, feriado e faz as coisas acontecer. Mas um dos grandes problemas que o empreendedor tem é que, infelizmente, por mais que a intenção seja boa, geralmente o empreendedor quer impactar o mundo, quer ganhar dinheiro, quer transformar, quer fazer o negócio acontecer, por mais que isso daqui tenha grande motivação, muitas das empresas não saem do lugar e muitas delas, inclusive, quebram. Eu sei o que é passar por isso e conheço muitas pessoas que também passaram por esse tipo de problema. E pensando nisso, qual que é um dos principais problemas que as empresas enfrentam? Dinheiro, primos, dinheiro. Fazer a gestão financeira do negócio não é tão simples quanto parece. No papel e na planilha do Excel parece que é muito fácil, mas na prática, no dia a dia, isso fica cada vez mais difícil, cada vez mais impossível e principalmente quando o negócio começa a ganhar um nível de complexidade a mais. Pensando nisso, para te ajudar, eu formulei aqui 10 dicas infalíveis para te ajudar no mundo das finanças aqui da sua empresa. Mas pô, eu tirei isso daqui da minha cabeça, do vento? Não, eu tirei isso daqui da minha vivência, tirei isso daqui de pesquisa e tirei isso daqui das muitas conversas que eu tive com o Sebrae. Se não fosse o Sebrae, eu nunca conseguiria formular essas dicas de uma forma tão simples e passar para você. Então, vamos começar com as dicas. A primeira dica, ela pode parecer simples, mas tem algumas pegadinhas aqui. A dica é a seguinte: saiba precificar o seu produto. E aí você vai pensar, é muito fácil fazer isso, só que não é tão fácil assim. Você sabe, né, primo, que o meu irmão e minha mãe têm uma empresa que vende palha italiana. Só que essa palha italiana tem um custo. E vamos supor que o custo seja aqui de 85 centavos a unidade. Aí o meu irmão pensa, poxa, eu gasto 85 centavos para fazer essa palha. Se eu fosse vender essa palha a, sei lá, R$1, eu ganharia 15 centavos por palha. Olha que legal, eu vou ganhar dinheiro. Se eu vender 100 palhas, eu vou ganhar 100 vezes 15. Kaique, faz a conta aí. E aí, o que acontece? Eu, talvez, comece um negócio achando que eu vou ter muito lucro. Mas na prática, será que é isso daí que acontece? Não é bem assim. A gente precisa formular a nossa margem em cima de vários conceitos técnicos. A gente precisa entender quanto de imposto a gente vai pagar sobre o nosso negócio, porque senão, se a gente não contabiliza isso daí, o lucro é falso. A gente precisa contabilizar o reinvestimento no nosso próprio negócio, aliás. A gente precisa se preocupar com a nossa margem de lucro, com quanto a gente vai se pagar, o quanto que vai entrar uma espécie de prolabore na nossa conta, né? A gente vai falar sobre essa dica mais para frente, sobre separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, mas tem tanta coisa aqui que você precisa levar isso muito a sério. E no caso do meu irmão, sabe uma coisa que ele não contabilizou quando ele estava precificando a palha? O frete, o transporte, porque ele entrega produtos que tem uma margem até que alta, mas com ticket muito baixo. Quando você vende uma coisa por um preço muito baixo, o frete impacta muito. E ele não levou em consideração o tamanho desse impacto, certo? Então, vai aí a primeira dica para você precificar o seu produto corretamente. E aí vem a segunda dica. Mas na primeira dica a gente estava falando sobre precificar o produto para que você consiga refletir no preço da sua mercadoria ou do seu serviço a margem de lucro e tudo que você precisa ter. Você precisa contabilizar. Mas do que adianta você fazer isso se o seu preço não for condizente com o mercado? Então, sei lá, imagina o Kaique, ele adora telefones, quer sempre comprar um telefone novo, tá sempre falando para eu trocar o meu iPhone aqui. Só que, pô, se imagina se ele quisesse comprar o iPhone e o iPhone, sei lá, quanto que custa o iPhone hoje que você quer, cara? O X, ele deve estar na, sei lá, R$6.000. R$6.000. Você gosta do produto, né? Muito bom.
E se a Apple vendesse esse negócio aí por, sei lá, uns 70 mil reais, cara? Porque ela calculou que ela precisa disso para ter lucro, para pagar imposto e tudo mais. Você compraria? Então assim, do que adianta você precificar o seu produto se esse preço não é competitivo com o mercado? Então, quando você vai chegar ao consenso de por quanto você vai vender o seu serviço, o seu produto, você precisa juntar o quanto você precisa vender pelo preço de mercado, por como seus concorrentes estão fazendo esse tipo de venda, enfim, como eles estão gerando a receita deles. Então você tem que sempre fazer o que é uma pesquisa de mercado, mas não é aquela mega pesquisa. Tem uma época que eu trabalhei na Hershey's, vocês sabem, né? Eu trabalhei na Hershey's 6 meses, uma empresa de chocolate. Em 6 meses eu engordei 16 quilos, cara, olha isso. E desde então eu nunca consegui voltar à realidade que eu tinha. Só que uma coisa eu aprendi na Hershey's. A Hershey's, ela era uma joint venture com a Balduco aqui. E aí o Carlo Balduco, né, era velhinho e tal, uma coisa que ele me ensinou é que ele, com o dinheiro que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha e acesso, ele vivia todos os dias indo em vários pontos de venda no mercado para ver o preço que os concorrentes estavam colocando lá na gôndola. E isso fazia ele sentir o mercado, fazia entender se o consumidor estava engajando com isso e, por incrível que parível, era parte integrante da decisão que ele tomava posteriormente sobre por quanto ele ia vender o produto, até gerava muitas ideias novas. Então, toma essa dica, ela é muito importante, não adianta vender pelo preço que você quer. Existe um meio termo entre o preço que você quer, deve e o preço de mercado. E aí a gente vem para a terceira dica, que é planejar suas receitas e suas despesas para que o seu negócio tenha continuidade. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, certo? Que gasta tudo que ganha. Você conhece alguém assim, Kaique? Não conhece? Não? Ah, tá. Não, então tudo bem. Mas caso você conhecesse, né, Kaique, você acha que seria um bom negócio gastar tudo que ganha? Por experiência própria, não. Ah, entendi, legal. Então assim, o que a gente aprende? A gente aprende que quando a gente está começando um negócio, a gente quer tudo muito imediato, então a gente nem pensa no futuro, a gente acha que tudo é curto prazo, mas o que a gente esquece é que o futuro vai chegar. E se a gente não se planejar para ele, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa errada, alguma coisa que não é positiva, vai dar algum problema. Então a gente precisa planejar o futuro da nossa empresa para que ela tenha uma continuidade. Até porque se a empresa não tiver uma continuidade, uma projeção, você nunca vai conseguir falar do seu negócio para outras pessoas. Como você acha que os negócios são vendidos? Bom, você vai apresentar uma projeção dos negócios. Se você não tiver isso, você não vai conseguir mensurar e quem não mensura, não melhora. E temos a quarta dica, definir metas de receita superiores ao seu gasto. Nossa, parece tão simples, né? Tão banal essa dica, mas aí eu te pergunto, você faz isso no seu negócio? Você projeta, você tem metas próprias? Porque é muito fácil quando a gente entra numa empresa, ter metas estabelecidas, né? Numa empresa grande, ter metas estabelecidas para tentar cumprir ela. E veja só, quando você tem metas, você não faz de tudo para bater essas metas, para atingir os resultados? E a mesma coisa acontece quando você se coloca metas na sua empresa. Você precisa fazer isso. Sem metas a gente não vai chegar longe. Quinta dica. Controlar tudo que entra e tudo que sai. É o famoso gerenciamento do fluxo de caixa. Só que aí você ouve esse nome complexo que te distancia do vídeo, não sai do vídeo, tá? E você se assusta porque a gente acha que, meu Deus, eu estou montando um negócio, eu preciso ser profissional em fluxo de caixa. Pô, na faculdade, enfim, eu nunca consegui entender esses conceitos. Preciso ser um profissional? Não, você não precisa ser um profissional, mas você precisa entender um mínimo sobre o assunto, porque ninguém vai dar tanto valor para o fluxo de caixa do seu negócio como você mesmo, ok? Principalmente se você for um micro e pequeno empreendedor. Você precisa valorizar muito isso. Só que, obviamente, por que você não precisa ser um profissional nisso? Porque, veja, você precisa ter um grau de habilidades multidisciplinar. Então você precisa entender médio de tudo. Você está gerenciando um negócio, tá? Você não precisa ser específico em uma única coisa. Então você precisa entender sobre tudo. Agora, como que você vai aprender sobre fluxo de caixa? Bom, primeiro é assistindo aqui o canal do Primo. E uma das outras alternativas é você acessar o site do Sebrae. Porque, pô, como eu te disse, sem as informações dele eu não conseguiria montar essas dicas e no site do Sebrae, que sempre apoia o micro e pequeno empreendedor, você vai ter muito mais informação sobre isso. Então, você precisa sempre ficar esperto em quem apoia o que você está fazendo, tá bom? Então, eu vou até deixar o site aqui na descrição, tá? Pode fazer muito sentido para você. E a sexta dica é sobre estoque. Kaique, imagina o seguinte, minha mãe e meu irmão vendem palhas italianas
certo? Só que eles não têm uma mega empresa, eles são pequenininhos ali, estão começando e eles fazem tudo em casa, tá? Se você entrar lá em casa, você acha que vai ter cheiro do quê, cara? Fala italiano, exatamente. E para fazer isso, eles precisam de matéria-prima. Só que, quando você entra lá em casa, você não vai ver um estoque gigantesco, você não tem um galpão de estoque, você tem um super armário. E a gestão de estoque é muito importante para o seu sucesso, principalmente quando o negócio está começando. A gente sabe que se a gente comprar em larga escala, a gente vai ter benefícios competitivos, vai pagar menos pelos produtos, mas quando a gente está começando, a gente não tem um fluxo de caixa que permite que a gente gaste muito dinheiro, depois fature e tudo mais. É tudo muito contadinho.